Eu só queria comer uma pizza, sabe? Era sexta-feira, eu já estava cansado, eu tinha comido pouco. Eu só queria comer a merda da pizza, sozinho. Eu não sei onde eu me perdi. Esse não sou eu. Não sei onde eu estava mentalmente, que eu me perdi. Em 10 segundos, uma decisão errada compromete toda a minha vida. A decisão, acredito, já ter sido tomada pela empresa, porque fere o código de ética. E blá, 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 blá do compliance. Agora, como pessoa, o começo é o meu fim, entendeu? E o começo do meu fim, vocês estão precisando. O começo é o meu fim. E hoje nós vamos passar todos os detalhes de um caso de uma investigação de assédio sexual em uma grande empresa do setor logística. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos ao Dissimulados. Eu sou Alessandra Costa e participei dessa entrevista. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Mas antes de entrar na história da Jéssica e do Félix, eu preciso lembrar de vocês do Dissimulados, do livro. Então, para quem quiser ter acesso ao livro, vai surgir o QR Code aqui na tela, vocês podem ter acesso e desfrutar das histórias completas do Dissimulados, porque vocês sabem, aqui a gente conta parte da história para justamente aguçar o interesse de vocês e buscar o livro e ter a história por completo. Beleza? Mas, Alê, então conta para a galera um pouco dessa história da Jéssica e do Félix, mas do contexto pessoal que a gente acabou tendo acesso. Bacana. Então, a Jéssica, ela é uma menina que vem do interior de uma cidade grande, onde ela teve pouco acesso, até mesmo a livros. Livros era uma coisa assim muito clássica, mas que ela via na casa realmente dos patrões dos pais, que tiveram a oportunidade de instruir a Jéssica aos estudos. Ela não precisou trabalhar na lavoura, né, e na parte rural, como os pais trabalhavam para essa família. Que essa família depois fica amiga, né? Ambas as famílias se unem e ajudam a Jéssica nos estudos e orientam ela a estudar, onde ela começa a ter mais contato com os livros, se deliciar realmente com diversas histórias e conhecer um mundo totalmente diferente do que ela estava acostumada. Nisso, ela vai para a capital, faz a graduação em psicologia e, por orientação dos amigos, ela já emenda um MBA, onde ali ela via a oportunidade realmente de uma posição a qual ela esperava, que era trabalhar na área de recursos humanos. Enfim, é aquele modelo da pessoa brasileira que quer vencer na vida, que estuda, procura oportunidade e vai para a capital, né? Perfeito. E aí aqui eu quero fazer um parênteses com essa questão de recursos humanos, né? Muitas vezes utilizado de forma até inadequada, né, nas empresas. A gente está falando de uma área que tem que ser, de fato, olhar para as pessoas, né? A gestão dessas pessoas. E a gente não está falando que o ser humano é um recurso. Então, eu gosto de destacar isso, que eu lembro muito do Renato, quando o Renato coloca realmente essas situações. E ela estuda, consegue entrar numa empresa. Não era ainda a posição, Mário, que ela gostaria. Ela é contratada como gerente desta área, mas, na verdade, ela não passa de uma secretária, onde ela vai ali fazer serviços administrativos bem distante da realidade, realmente, daquilo que ela tinha estudado. Então, isso deixa ela um pouco frustrada. Ou seja, talvez ela foi enganada até mesmo no processo de seleção. Perfeito. Mas, nesse caso, ela teve uma nomenclatura que abriu portas para ela. E ela se apegava muito a isso, que era a questão de ter experiência. Eu quero ter experiência para ir galgando cada vez mais oportunidades. E aí ela entra nessa empresa de logística com a oportunidade de ser assistente da área de pessoas. E lá, sim, ela começa a ter contato, de fato, com todo o aprendizado que ela teve na empresa. É importante destacar que, logo no início, no processo seletivo dela, o que muito encantou o Assis, que até então era o gestor dela, foi, de fato, o currículo. Ela tinha as competências necessárias, tinha a formação, era um mérito dela, mas era uma pessoa muito bela. E isso chamou também a atenção do Assis no momento da contratação. Mas ele respaldou essa contratação
pelo fato realmente dela ter ali as experiências e ter a formação necessária. E aí a gente tem o Félix. O Félix é uma pessoa que vem também de toda uma questão humilde aí na formação dele. Tem a mãe aí com um olhar realmente de carinho, porque com muito mérito educou tanto ele quanto a irmã, e sempre focado realmente aos estudos. O Félix, ele tinha muito desejo realmente de ir para o mundo, de viajar, e isso ele foi tendo oportunidade ao caminhar realmente da sua formação profissional. Só que uma coisa que chama muita atenção do Félix é que, ao contrário da Jéssica, desde o início ele teve muito contato com livros. Ele lia muito, ele era uma pessoa que, de fato, para você conversar com ele, Mário, você não podia ir com poucas palavras, porque ele era aquela pessoa que ele te dobrava realmente com muitos argumentos. Só que não necessariamente esses argumentos eram argumentos reais. Muitas vezes eram argumentos falhos, vamos dizer que falsos, mas o dom que ele tinha das palavras, ele encantava as pessoas que muitas vezes ficavam com receio até mesmo de retrucar ou ir contra realmente a um posicionamento dele. E a Jéssica, ela teve também uma coisa que foi muito interessante, que ela entrou na empresa no primeiro estágio, vamos dizer assim, no primeiro nível de auxiliar, né, Ale? Sim, ela entra como assistente, né? E aí um cargo bem início realmente ali da jornada dela de trabalho, mas após 3 meses ela é promovida. E isso já gera um incômodo realmente nas demais colegas, que já estavam lá há muito tempo, e ela já vira analista. E isso gerou um desconforto entre as colegas, que muito se falava realmente que o fato da promoção dela estava atrelada à beleza e à própria intimidade que logo de partida ela teve com o Assis, o gestor dela. E essa intimidade com o Assis se deu em razão realmente de afinidades de gostos que eles tinham. Eles curtiam muitas séries muitas daquelas que não eram apreciadas pela maioria das pessoas, mas que eles gostavam, e isso trouxe uma aproximação. Um ponto importante é que o Assis era a pessoa do dia. Ele era a pessoa que gostava de confraternizar no almoço, mas acabou o expediente, o Assis ia embora para casa. Só que essa área, né, ela era muito conhecida na empresa pelos happy hours, os encontros. Então, era uma moçada que gostava muito realmente de curtir a vida noturna, que era contrário realmente do Assis. E aí tinha, que nem o pessoal falou, tinha o famoso happy hour do RH, que realmente era super agitado, né? As pessoas iam sempre para esse happy hour, e inclusive ele era tão famoso que começou a pessoas de outras áreas a participarem desse happy hour. E aí tudo começou pelo happy hour. Tudo começou por algumas situações que foi chamando a atenção, que foi incomodando alguns profissionais da organização, porque sentiam que a empresa estava sendo exposta, e aí algumas denúncias começaram a surgir, né, Ale? Sim, porque assim, esse happy hour era regado de muita bebida alcoólica, de muitas situações que expunha até mesmo a empresa, porque eles estavam uniformizados, eles usavam ainda o crachá da empresa. Mochila, então colocava muita exposição à organização em relação a essas situações. E como você mencionou, isso atraía outras pessoas de outras áreas a quererem participar também. E aí a gente vai colocar aqui mais um personagem, né, Mário, que é o Fernando. O Fernando era da área de tecnologia e começa a participar também desses happy hours. E um desses happy hours um pouco mais quente, com música ao vivo, a Jéssica, ela sabia realmente de todo o charme dela e ela usava isso muito bem, mas a Jéssica, ela tinha a questão de querer provocar. Então, ela usava essa sedução, a forma como ela brincava com as pessoas, mas não passava de uma brincadeira. Apesar de muitos ficarem encantados e até mesmo ter ali a rádio corredor, né, que muito dizia, será que de fato a Jéssica tem um caso com a Assis? Porque ela foi promovida super rápido. Mas isso caiu por terra, porque a Jéssica,
ela provou que, de fato, ela foi promovida pela qualificação técnica dela. Tanto é que as pessoas, as outras analistas que estavam difundindo boatos, falando mal da própria Jéssica, depois mudaram de ideia, dizendo porque a Jéssica lutava por elas, né? Sim, e ela era a única ali da área que tinha um MBA, né? Então ela tinha ido além realmente da graduação dela. E a Jéssica era uma pessoa que ela gostava de apaziguar situações e não provocava realmente o corporativismo ali na área. Então muitas vezes as colegas chegavam um pouquinho atrasado, um pouquinho depois do horário do almoço, ou precisavam sair um pouco mais tarde. E ela não levava essas situações para a organização, ou fazia fofoca, ou intrigas em relação a isso. Isso fez com que as demais da equipe olhassem para a Jéssica de forma diferente e comprovaram que, de fato, foi mérito ali a atuação dela. E aí o gerente de compliance, que era o Silvano, ele conseguiu tratar esse primeiro ponto de maneira muito adequada, que era a questão, olha, de instruir o pessoal a tomar cuidado no bar, justamente para não expor a marca da empresa, o nome, o crachá, a mochila. Isso, de fato, foi tratado, ele conseguiu contornar e, pelo menos, não teve mais nenhum outro tipo de denúncia que falasse a respeito disso. E muita gente pode estar se questionando, poxa, Mário, mas o que a empresa tem a ver com isso? Ou, por exemplo, se acontece uma situação de assédio sexual entre os funcionários dentro de um bar à noite, o que a empresa tem? A empresa tem tudo a ver com isso, porque essa situação, a princípio, ela aconteceu por conta da relação que essas pessoas têm no trabalho. Eles se conheceram no trabalho, a grande maioria se conheceu no trabalho. Então, a empresa tem relação porque se eles não trabalhassem no mesmo ambiente, talvez essa situação de assédio sexual não teria acontecido, uma situação de importunação, coisa nesse sentido, né? E isso foi o que, de fato, deixou a Jéssica muito apreensiva, né? Quando aconteceu. Será que eu levo isso para a organização ou não? Mas aconteceu fora do trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo voltar para a empresa. E aí é importante a gente destacar que o Assis, ele era uma pessoa que ele vislumbrava realmente oportunidades, ele era movido a desafios. E ele não via mais nessa empresa de logística esses desafios. Foi quando ele busca uma nova oportunidade de mercado, consegue aí uma oportunidade numa multinacional e ele vai embora da empresa. E aí entra o nosso personagem, o Félix. Ele entra para assumir a posição do Assis. Só que o Félix, diferente do Assis, que era mais reservado em relação à própria convivência, né, com os seus subordinados, seus colaboradores e também com os demais colegas, o Félix já era mais festeiro. Ele gostava muito dos happy hours. Logo na primeira semana, ele já estava lá na sexta-feira com a equipe presente realmente no happy hour. E aí surge um personagem novo, que surgiu o Fernando, da área de TI. O Fernando, ele surge num happy hour como esse, e aí música ao vivo, regado a muito álcool, muito vinho, eles gostavam muito de apreciar vinho. E aí, numa dessa, a Jéssica começa a dançar, e aí o Fernando vai por trás da Jéssica e passa a mão na Jéssica, né? Não só ela estava dançando, né? Segundo os relatos, Sim. muitas pessoas estavam dançando, mas o Fernando foi direto na Jéssica, né? Perfeito. A Jéssica, da hora, repreendeu, né, o Félix, o Fernando, né? Dizendo que não gostou realmente, não deu permissão nenhuma, nem insinuou para ele fazer isso. O Félix se dói pela amiga, pela Jéssica, e aí começam realmente uma discussão que só não foi mais calorosa porque os demais colegas apartaram ali e evitaram realmente um constrangimento maior. Aquela famosa turma do deixa disso, né? Perfeito. E aí isso era já uma sexta-feira, vem o final de semana. Na segunda-feira, o Félix, né, como gestor da área de recursos humanos, vai até o Fernando para conversar com ele e dizer, olha, não gostei da forma como você se portou e até para a gente evitar que outras situações aconteçam, eu quero que você vá lá e peça desculpa para a Jéssica. E é bacana destacar aqui, porque o Félix, ele traz o contexto para o Fernando, apontando quais são as consequências daquele comportamento, que de fato ele pode ser uma importunação sexual, porque não existiu consentimento da Jéssica para aquela atitude. E nem também tinha uma relação direta de subordinação. Eles Sim. eram colegas, né? Eram do mesmo nível, eram pares, né? E a orientação do Félix era, Fernando, vai até ela, peça desculpas, mostre de fato arrependimento dessa situação, porque corre o risco dela fazer uma denúncia contra você
E aí, de fato, com testemunhas, né, porque tinha demais colegas ali, vão contestar essa situação e dizer que de fato aconteceu. E na própria segunda-feira, o Fernando foi até a Jéssica, né? Conversou com a Jéssica a respeito disso. A Jéssica, de fato, estava muito reticente, ela não queria falar com o Fernando, mas ela acabou escutando o Fernando, aceitando as desculpas, mas aceitando as desculpas daquela forma muito ressentida, né? E dizendo que não aceitaria uma nova situação como aquela, que se existisse algo parecido com ela ou com qualquer outra funcionária que ela percebesse, que ela ia até as últimas consequências. Sim. Né? E aí, nesse momento, o Fernando diz ao Félix que achava que ele tinha algum relacionamento afetivo com a Jéssica pela proximidade, né? Que eles tinham, gestor e colaboradora. E aí o Félix diz que não tinha nenhum relacionamento com a Jéssica. De fato, eles eram bons amigos. A afinidade que aproximava os Interesses dois. comuns. Interesses em comuns, roupas, eles gostavam muito de Perfume. apreciar roupas, perfumes, ambos muito vaidosos, né? Então eles curtiam e apreciavam essas situações, além de fato de dar palpite, né? De olhar como o colega vinha vestido, como um fornecedor entrava na empresa. Então eles estavam sempre antenados para identificar se essas pessoas estavam realmente ali na moda ou não. Enfim, tinham afinidade e a gente pode dizer que eles tinham uma relação de amizade mesmo. Sim, tanto que a Jéssica considerava ele, de fato, como uma pessoa próxima. E aí vem uma nova surpresa para a área, né? A Jéssica novamente é promovida em 3 meses da entrada aí do Félix, agora como analista sênior. Aí reforçou novamente o incômodo. Como que ela, em 1 ano, é promovida 2 vezes, né? E isso, de fato, as pessoas elas ficam se questionando, né? Por que só ela? O que ela tem de diferente? O que ela faz de diferente para conseguir uma ascensão tão rápida como essa? E a gente sabe que, muitas vezes, existe uma justificativa para isso, existe motivos para que essa pessoa seja promovida, mas o fato, talvez, da comunicação não ser adequada, das pessoas não, de fato, saberem a forma como a empresa faz a questão da promoção, da meritocracia, acaba gerando boato, acaba gerando repercussão e repercussão negativa, né, Lê? Sim, mas no caso da Jéssica é importante a gente ressaltar que ela tinha mérito, né? Então, ela de fato era uma menina muito esforçada, ela estudava e sempre se capacitava. Então, isso era decorrência realmente do trabalho dela e da dedicação que ela tinha com a empresa. Mas, somado a tudo isso, ela tinha o privilégio realmente de ser uma pessoa que era muito carismática e ela usava esse carisma dela a favor. Mas aí, conta pra gente, vamos voltar. Como que esse caso chegou? Esse caso chegou por meio de um grande conhecido nosso, né? Pois é, o Laerte, vocês vão lembrar do episódio anterior. O Laerte, um cliente nosso que recomenda o nosso trabalho para esse colega quando fica sabendo realmente que ele estava passando por uma situação delicada na organização e precisava de uma empresa para investigar. É importante ressaltar o quanto que a S2 tem oportunidades cada vez mais pela indicação. Então, o nosso trabalho, ele acaba trazendo impacto não só para a sociedade, né, de forma positiva, como também para os clientes que confiam e, de olhos fechados, recomendam aí toda a nossa atuação. E aí surgiu o Silvano, como a gente disse, que era o gerente de compliance da empresa de logística, e contou toda essa história que a gente acabou de contar, desde o início da questão do happy hour do RH, da exposição da marca da empresa, mochila, crachá, a questão das bebidas, a questão do happy hour de RH ser muito famoso e muitas pessoas de outras áreas também participar. Contou pra gente o primeiro episódio do Fernando com a Jéssica, em que o Fernando foi atrás da Jéssica, passou a mão, abraçou na Jéssica. Contou também a questão do próprio Félix, que intermediou esse pedido de desculpas, foi lá e questionou e conseguiu gerenciar a situação e a vida seguir. Mas ele chegou para a gente, mas além disso tudo apareceu uma coisa muito pior que eu preciso contar para vocês. A gente recebeu uma denúncia de assédio sexual. E aí, Alê? E a denúncia partiu da própria Jéssica, né, que contou para uma amiga o que tinha acontecido pós-happy hour e essa amiga acompanhou ela até o Silvano e onde ela relatou realmente toda a situação e ela estava bem constrangida realmente com a situação que tinha ocorrido ali com ela. E aí foi quando o Silvano nos acionou
para que a gente pudesse apoiar realmente nesse caso. E aqui é importante destacar que é um caso bem delicado, porque a gente tem o relato da possível vítima e pela delicadeza realmente da situação, o quanto que a gente ressalta para o Silvano o fato de deixar essa informação cada vez mais limitada, com poucas pessoas tendo acesso, até para não expor, né, seja a vítima ou até mesmo a pessoa acusada dessa situação, até a gente ter certeza dos fatos. E isso que a Ale falou é muito importante, porque quando a gente recebe uma denúncia, a gente não sabe de fato se ela é verdade ou não. Já houve vários casos que a gente recebe uma denúncia e na visão do denunciante aquilo é verdade, mas no final da investigação nada daquilo aconteceu ou algo totalmente diferente aconteceu. E o Silvano, de maneira muito astuta e esperta, o que ele fez? Antes mesmo de falar com a gente, ele ouviu a Jéssica e pediu para a Jéssica escrever aquilo, né, formalizar aquilo no canal de denúncia, ou seja, eu ouvi a Jéssica falando, agora eu vou pedir para ela escrever, porque provavelmente eu vou usar isso de alguma forma para registrar e até mesmo uma futura investigação. E aí ele chamou a gente e fez tudo isso que eu acabei de falar para vocês junto com a Lê, de expor todas as situações que tinham ocorrido e expor o novo fato. E o novo fato era um fato muito, muito, como a Lê falou, muito intrigante, porque envolvia situações muito fortes que a gente tinha que tomar um cuidado enorme para ter certeza até que ponto foi intencional e não foi intencional, até que ponto expôs de fato a pessoa a um constrangimento ou não expôs. E isso foi o nosso principal cuidado. E por isso que a Lê teve o tempo todo com a gente nesse caso. Porque a gente entende que uma situação como essa, você vai entrevistar uma vítima, uma suposta vítima de assédio sexual, em que é uma denúncia muito emocional, uma denúncia muito sensível, com palavras fortes, situações muito pesadas, você não pode partir para uma entrevista com 2 homens, né, Alê? Sim. Principalmente para deixar a pessoa um pouco mais confortável na medida do possível, que a situação é constrangedora, e ela se sente um pouco mais à vontade para entrar em contato com cenas que para ela trazem muita dor e muito sofrimento. Agora, um ponto importante para a gente trazer aqui do Félix é que existiam muitos comentários do Félix, porque era uma pessoa muito querida, ele era também carismático, ele era um gestor muito querido por todos, então se tinha o cuidado realmente de preservar e entender se de fato ocorreu ou não, mas tinha alguns comentários na Rádio Corredor que dizia muito sobre a famosa sauna, né, que ele gostava de ir e que ele chamava muitas pessoas para ir, que era uma sauna liberal, então você entrava ali naquela sala, no escurinho, homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher, vários ali ao mesmo tempo. E ele sempre no happy hour convidava as pessoas para ir para a sauna. Tem até um caso de uma das pessoas que trabalha na empresa que dizia que tinha ficado com o Félix nessa sauna, num carnaval, e tinha certeza que era ele, porque ele estava muito alcoolizado e o tempo inteiro ele falava o nome completo, nome e sobrenome. Né? E ele até brincou, ele falou, o Félix não vai lembrar de mim. Muito fogoso, mas eu me recordo dele de tanto que ele falava o nome. E aí os primeiros passos da investigação em si foi... Primeiro vamos analisar a denúncia, fazer a análise científica de conteúdo para ver o que a gente encontra principalmente de emoções. Caso de assédio sexual tem que estar carregado de palavras fortes, palavras com emoção, palavras de indignação, de revolta. Eu me senti um lixo, eu me senti muito mal, foi a pior coisa da minha vida, porque isso mostra que a pessoa de fato vivenciou e sentiu aquilo na pele. Se você pega um caso de assédio sexual, uma denúncia que você não encontra emoções fortes, já não é um bom caminho, né, Alê? Sim. E ela, de fato, estava muito sensibilizada. E o tempo inteiro ela dizia, né? Eu jamais inventaria uma história como essa. Né? Eu vivi, de fato, essa situação. Mas a gente tinha um cuidado, até pela proximidade, em tão pouco tempo que eles tinham na relação entre eles, até mesmo de saber se eles já se conheciam, né? Porque os dois, eles tinham uma sinergia muito próxima, né? Até mesmo de proteção de um com o outro, e ela confiava muito nele, até mesmo nas baladas, no happy hour que eles iam. E foi aí que entrou o papel do Nilson. O Nilson começou a fazer pesquisas nas redes sociais, começou a fazer análise da caixa de e-mail dos 2 funcionários, tanto da Jéssica quanto do Félix, para justamente ver, será que eles já se conheciam antes? Será que eles tinham algum tipo de relação que pode ter influenciado nessa ocorrência? E aí um ponto que é muito importante, num caso como esse, a gente sempre vai começar a entrevista
pela suposta vítima. Porque se eu consigo, tanto na análise da denúncia e na entrevista com a suposta vítima, entender que a pessoa não passou por aquilo, que a pessoa está inventando, que a pessoa está querendo prejudicar uma pessoa, a gente nem parte para a entrevista com o suposto assediador. Porque uma entrevista como essa é algo muito marcante, é algo muito forte. E a gente não tem o direito e não acha justo uma Sim. pessoa que foi acusada injustamente sobre uma coisa muito forte ainda passar por uma entrevista, né, Léa? Sim, e é importante destacar que nas análises, né, que foram feitas nos e-mails, a gente pega uma troca de conversa que foi até mesmo pelo WhatsApp deles, que é marcante, onde ele parabeniza, né, a Jéssica pela promoção e diz, minha querida coordenadora. E aí o que chama a atenção é o minha, né, Mário? Pela A posse. proximidade, né, que é dele, não da organização, né? E aí ele continua, eu sabia que nós, né? Aí, ops, no próprio texto, eu sabia que nós, ops, que você conseguiria isso. Ele tirou o nós, eu sabia que você conseguiria isso. Então isso é muito forte do ponto de vista verbal. Mostra que de fato eles tinham a proximidade e de fato ele teve uma influência muito forte também na promoção dela, né? Sim. E fora isso, nas conversas tinham muitos elogios, que ao mesmo tempo era dúbio, né, Mário? Porque a gente não pode dizer que um simples elogio pode ser ali, de fato, um assédio sexual, mas ele andava muito naquela linha tênue, que você percebia que existia um certo carinho pela proximidade e amizade, mas que você não podia descartar também que já poderia ser uma alimentação realmente de um possível assédio futuro. Ou seja, que poderia aquela questão de eu tô jogando verde para colher maduro, tô falando de maneira dúbia para eu perceber qual é a interpretação dela, o que é que ela me retorna, né? Sim, até se ela corresponde, né, a essas situações e o quanto que eu posso investir. E aí a gente decidiu, a questão dos e-mails, foi identificado essas duas situações que a gente acabou de falar. E quando a gente fala de caso de assédio moral, assédio sexual, casos comportamentais, via de regra a gente trata por meio de entrevistas, né? Eventualmente, quando você quer ser mais conservador, ou a própria empresa exige, a gente faz o que a gente acabou de falar, que é olhar o e-mail, olhar as conversas que tem no próprio computador. E foi isso que aconteceu. Só que daí em diante foi aquilo que a gente também falou. A gente não queria envolver mais pessoas nessa situação, porque as pessoas sabiam daquele primeiro evento com o Fernando, que o Fernando abraçou ela, passou a mão nela, mas ninguém imaginava e ninguém sabia dessa situação que ocorreu recentemente, exceto o próprio Silvano, né, Léa? E essa colega, né, que ela relata a situação. E aí foi muito chocante, né, quando a gente traz a Jéssica para a entrevista e a Jéssica, muito emocionada, começa a contextualizar o que aconteceu naquela sexta-feira. E aí é uma sexta-feira onde eles saem com os colegas, como normalmente faziam, até o happy hour. Esse happy hour era um boteco que ficava muito próximo ali da empresa, tanto que eles deixavam os carros, né, os seus pertences ali no estacionamento da empresa e partiam para lá. Ali eles começaram a beber. Logo mais os colegas vão embora, fica só a Jéssica. Aliás, convidaram para os colegas permanecerem. Sim, né? mas eles foram embora, era por volta já das 7 horas da noite. Fica a Jéssica e o Félix, e aí eles decidem comer. E aí foi quando o Félix fala, vamos para o restaurante, que a gente sempre almoça, ali a gente come uma pizza, toma um bom vinho. Eles fizeram isso, ali a Jéssica conta que foi onde ela teve mais proximidade de fato com o Félix, que o Félix começa a contar um pouco sobre a vida pessoal dele, como que foi a história de vida dele. O problema com a esposa, a questão Sim. de não poder ver o filho. Sim, e o Félix, ele sempre quis ter uma família como a esposa também, né? E juntos eles conseguiram ali dar entrada no primeiro apartamento, nasceu o filho, só que tinha uma situação bem sensível com a esposa do Félix, que era uma dependência química. E ela já estava há mais de um ano fazendo o tratamento, e o Félix estava realmente dando todo o subsídio para ela, porque ela não tinha condições nem cuidar da casa, do filho, e muito menos de si. Né? Então foi um ano que exigiu bastante do Félix. Então a Jéssica conta que foi ali que ela conseguiu entrar um pouco mais na intimidade, como ela também abriu um pouco sobre a vida dela, a história de vida dela, ali para o Félix tomar conhecimento. Só que depois da pizza, eles quiseram esticar ainda mais... O after do after do after. Pois é, esticar ainda mais esse happy hour.
mas eles queriam música, eles queriam ir para uma casa realmente que tivesse ali oportunidade de dançar, algo para que eles pudessem esticar ali aquela noite, e foi o que eles fizeram. E aí eles foram para um outro bar, foram comer pizza, e isso tudo regado a quê? A muita bebida, a vinho, o que não tem problema nenhum. São duas pessoas que são livres, podem sair depois do trabalho, pode ir pro after, beber vinho, e ok, tudo bem. Mas o que tanto Jéssica e depois o próprio Félix contou depois do after, que é a cereja do nosso caso, né, Lê? Perfeito. Aí, segundo a Jéssica, ele vai até o toalete, ela espera ele retornar para então ela ir. E aí, quando ela vai ao toalete, ela tá com sede, pede ali uma água. E o Félix fala para ela: não beba água, tome o restante do seu vinho. E aí ela diz que depois que ela tomou o restante desse vinho, ela já perdeu realmente o sentido das coisas, né? É como se tivesse alguma coisa na bebida dela, ela começa a passar mal, ela tem vômitos, ela não consegue realmente ficar em pé sozinha, precisa de ajuda. E aí são flashes, né, da memória que ela diz que tem até mesmo dificuldade de lembrar. E ela diz, no primeiro momento na entrevista, ela falou assim, eu só lembrei dessa situação do banheiro depois da ocorrência, porque no dia eu não lembrava mais o que tinha acontecido, não tinha certeza. Aí depois eu comecei a pensar e lembrar de alguns comentários que o Félix já tinha feito em um outro evento. Ou seja, ela falou que o Félix, numa determinada situação, tinha uma mesa do lado, a pessoa que estava na mesa do lado estava bebendo água, essa pessoa saiu para ir no banheiro e o Félix pegou uma garrafa d'água, colocou no copo da pessoa que estava da mesa do lado e falou, tá vendo? Bem feito. Ela não sabe o que eu coloquei aí, não pode deixar copo. Pois é, para ela aprender. E ela só lembra dessa situação no dia seguinte. E ela começa a juntar as peças. E aí, quando o Mário cita essa situação do banheiro, eu confesso para vocês que no momento da entrevista eu fiquei muito sensibilizada realmente com o relato da Jéssica. De fato, causa muita repulsa você ouvir realmente o que a gente vai trazer agora para vocês. E aí a Jéssica fala que começa a passar mal. Ele estava com a chave da Jéssica, porque nessa altura a Jéssica não tinha levado a bolsa, não tinha levado nada, então tanto o celular dela quanto a chave do carro estavam realmente no bolso ali do Félix para facilitar ali enquanto eles estavam na balada. E aí ele, com a chave do carro, coloca ela dentro do carro, ela continua passando mal. E aí ele vai... Começa a nausear. A nausear. E aí é quando ela fala para ela o endereço da casa dela. Isso chama atenção, que mostra que, de fato, ele não sabia aonde ela morava. E ela fala que chega até o apartamento. Ela só não sabe como, né? Qual foi o caminho que ele fez e como que eles chegaram até o apartamento dela. Agora imagina você, entrevistadora, mulher, que tem que ter a capacidade de separar a situação, tirar a sua emoção, ouvir essa história e depois ir para a entrevista com o Félix sem nenhum tipo de sentimento negativo ou aversão, porque você ainda precisa confirmar tudo aquilo, né, Lê? Pois é, você tem que ter a neutralidade realmente dentro... Ou seja, praticamente o Dalai Lama ali, né? Sim, e não ter nenhuma interferência até para não fazer julgamentos ali inadequados, né? E aí quando a Jéssica relata que ao chegar ao apartamento, ele leva ela até o banheiro para dar um banho nela e ela pede para não tocar nela, não tirar a roupa, mas ela não é atendida e ele tira a roupa dela e começa a tocar nas partes íntimas da Jéssica. Então ela diz que não foi de uma forma realmente violenta, mas ela se sentiu muito invadida. Ou seja, ele deu banho nela e encostou nela de todas as formas. Sim, mas ele foi além do banho, né, Mário? Porque ele começa a tocar ela de uma forma realmente invasiva. E outra, ela estava passando mal, ela não precisava de ninguém para lavar as partes íntimas dela. E ela pediu para que ele saísse, ela pediu para que ele não tirasse a roupa dela, não encostasse nela. Né? E ela fica, de fato, muito constrangida com toda essa situação. Ele termina o banho, veste ela, mesmo ela sendo contrária a toda essa
situação e pede para ele ir embora, porque o que ela mais queria era descansar. E né? uma coisa que foi muito forte na entrevista, a gente está o tempo todo analisando o conteúdo verbal e a linguagem não verbal, a linguagem corporal. E ela faz com as duas mãos, eu pedi para ele sair, eu afastei, bem na hora que ela estava falando essa questão do afastamento, ela faz, eu pedi para ele sair, eu pedi para ele se afastar, mas eu não tinha força suficiente e ele não me atendeu, né? Sim, o corpo dela falava realmente tudo aquilo que ela sentia. E foi uma entrevista muito difícil, porque a gente teve várias pausas, principalmente nesses relatos, né, sensíveis, onde ela ainda estava muito mexida. E o lapso da memória, ele ia vindo conforme realmente ela ia tocando nesse assunto. E aí ela vai até o quarto, depois de vestida, para deitar e descansar e pede para ele ir embora. Ele não vai, ele deita na cama, né, numa posição realmente para agarrar ela, né? Ficar ali, vamos dizer, de conchinha ali com ela, e ela não queria de forma alguma realmente ele. E aí ela vai para a sala, vai para o sofá, ele vai, acompanha ela novamente no sofá, ela volta para a cama, só que chega uma hora, de fato, ela estava tão esgotada e ao mesmo tempo ela não sabia o que tinha naquela bebida, o efeito do álcool em si, ela cai no sono. E uma coisa que foi muito importante, ela falou com todas as palavras. No momento que ele foi na cama atrás de mim, no momento que ele foi no sofá, ele não tentou nenhum tipo de ato sexual comigo. Mas ela estava constrangida, ela não queria que ele tivesse lá, ela não queria que ele tivesse olhando ela naquela situação, naquele contexto, né, Helena? Sim. Por mais proximidade que eles tinham, né, invadiu a privacidade dela, né? Ultrapassou o limite ali de uma amizade que eles tinham. E isso, de fato, mexeu muito com ela. E aí ela acorda de manhã, ouvindo o barulho do chuveiro, é quando ela percebe que ele está lá ainda, tomando banho, era por volta das 7h30 da manhã, e ela faz de conta que está dormindo. E finge aí, de morta, né? Finge de morta. E aí é quando ela ouve realmente ele batendo a porta e falando que ele vai embora. Aí sim, ela tranca a porta e aí ela começa a lembrar realmente de tudo que aconteceu. Ela relata que sentia muita dor no corpo, principalmente nas pernas, mas ela não via nenhuma marca, nenhuma situação que ela pudesse identificar que de fato tem extrapolado ou acontecido um abuso mesmo. E aí a gente finalizou essa entrevista e à tarde a gente já ia falar com o Félix. Mas antes de falar com o Félix, a gente deu um apanhado geral do que a gente identificou na entrevista com ela e passou as nossas impressões, que de fato eram impressões positivas do ponto de vista da credibilidade. Tinha alguns sinais de omissão, mas essa omissão poderia estar relacionada ao esquecimento mesmo e não uma mentira direta para prejudicar ou para se proteger. E a gente falou que agora a gente precisava ter certeza da postura do Félix sobre tudo o que aconteceu naquela noite, desde do primeiro restaurante até o dia seguinte em que ele saiu da casa dela e foi para o trabalho, né? E é importante destacar a veracidade dos relatos dela, né, Mário? Porque quando você pergunta no final para ela se a gente deveria entrevistá-lo, e ela diz que sim, né? Então, ela ressalta realmente o compromisso que ela teve ali com a verdade dos relatos que ela trouxe. E quando a gente pergunta para ela, né, o que deveria acontecer com ele, é muito forte quando ela diz, olha, eu gosto dele, da amizade dele, ele é um bom profissional, uma pessoa muito querida realmente pela área, mas ele tem que ser demitido. Eu gosto muito da empresa e se de fato ele continuar na empresa, eu não ficarei na empresa porque eu não consigo conviver com ele ali. Só que ela tinha uma preocupação, que era a esposa dele, né? Como que era ele chegar em casa demitido por uma situação como essa? Porque ela sabia de relatos contados pelo próprio Félix, o quanto que a esposa era ciumenta, né? De situações que quando ele foi para a Austrália, a esposa pediu demissão e foi junto, com o receio dele não voltar novamente para o Brasil. O fato de discussões e ele tá dirigindo e ela puxar o freio de mão e ele dá cavalo de pau ali na rodovia. Então, ela sabia que, de fato, ela era agressiva quando existia realmente alguma situação de dúvida, né? E aí, o que ela queria? Ela já estava passando por uma situação sensível. Ela não queria correr o risco de passar por uma outra situação, a empresa não saber lidar com isso e acabar expondo, e é a esposa do Félix.
ir para cima dela e cometer alguma atrocidade, alguma coisa que ela não gostaria de estar passando. O resumo que ela queria passar, empresa, a gente precisa tratar, mas vamos tratar de maneira correta, vamos tratar sem expor as pessoas e na medida certa, ou seja, não cometeram nenhuma injustiça, tanto comigo quanto com o próprio Félix. Perfeito. E aí vem o Félix, né, para a entrevista. Foi a nossa sobremesa do almoço, né, Mário? É verdade. Como entender realmente como o Félix ia se comportar, como que o Félix ia reagir ali frente às situações. De fato, ele estava ali um pouco desconfortável, né, querendo entender, até porque ele vinha de uma conversa com o Silvano, quando veio realmente para a entrevista conosco. Porque aí o Silvano ele foi também muito correto, que quando ele conversou com o Félix, ele fez questão de falar, a gente contratou uma consultoria para tratar um caso que está relacionado a você de maneira isenta e imparcial. E o próprio Félix, nessa conversa com o Silvano, eu falei, eu já imagino o que é. E aí, quando ele veio para a entrevista, ele já veio já sabendo, sem ter sido notificado pelo Silvano sobre o que era, mas ele já imaginava o que seria tratado na entrevista e por isso ele veio numa certa impaciência e constrangimento também, né, Léa? Sim. E aí, com todo cuidado, né, foi colocado a importância para ele da confidencialidade do processo, da transparência. Contextualizamos o que era, qual era o nosso papel, o que a nossa empresa fazia, como a S2 Consultoria, e qual era o cuidado realmente que a gente queria tratar essa denúncia que tinha chego, envolvendo o nome dele a uma possível situação de assédio sexual. E aí, iniciamos a entrevista da forma tradicional, como a Ale falou. E aí a gente pediu para ele descrever aquele fatídico final de tarde, noite e madrugada, né? E foi o que a Ale leu no início, né? Eu só queria comer uma pizza, eu só queria comer uma pizza. E era isso que a gente imaginou no início. Ele realmente ele não tinha premeditado nada disso, até mesmo porque ele nem sabia aonde a Jéssica morava, né, Ale? Sim. E aí quando ele traz realmente as situações e relata realmente todo o episódio, a gente confirma cada vez mais o posicionamento da Jéssica, né? Num primeiro momento ele estava ali desconfortável, mas ele nem se percebe, contando realmente situações íntimas desde do início da carreira dele, como que era a relação dele com a mãe. Chega um momento que ele olha e fala assim, poxa, que isso? Eu estou dando informação demais, falando coisas de mim para vocês. Como assim? E aí é quando você tranquiliza ele e fala, fica calmo, continua. Nós temos todo o tempo do mundo aqui com você, a gente vai ouvir com todos os detalhes. E a entrevista, em muitos casos, em muitas situações, até parece uma terapia, que a pessoa começa a despejar todas aquelas coisas, aquelas ansiedades, aqueles problemas, aquelas dificuldades que ela tem em vários setores da vida, né, Lê? Sim, ela vai além, né? Porque ela dá oportunidade para a pessoa falar coisas que ela não falaria se ela não sentisse realmente a vontade. E quando a gente diz a vontade, não é que ali é um bate-papo, uma conversa informal. Como nós mencionamos, foi relatado para ele o porquê, qual era o propósito que a gente estava ali, qual era o tema. Então, desde o início, ele sabia disso. Mas o fato dele se sentir realmente não julgado, e sim respeitado, olha, eu vou contar realmente o que aconteceu. Era também um pedido de ajuda, porque era difícil para ele conviver com aquela situação. E isso é um ótimo indício, porque já indica que, olha, você tem grande chance de continuar no caminho da sinceridade e da pessoa relatar de fato o que aconteceu. Porque se ela está entrando na esfera da vida pessoal, privada, e contando detalhes fortes, que também não eram detalhes simples, eram coisas pesadas da vida dele, já era um ótimo indicativo. Sim. E ele trouxe, confirmando realmente a versão ali da Jéssica, o que de fato aconteceu naquela noite, né? E só teve um ponto que ele falou que a Jéssica não confirmou pra gente, né? Que ele falou a história do cigarro, que em um determinado momento ela saiu para comprar um cigarro, ele até falou aquele cigarro de cravo e canela, Gudangaran, que ela saiu e ele não sabe como ela arrumou aquilo. E aí, o porquê que ele falou isso? Para justamente tentar desvirtuar da questão de alguma coisa na bebida da Jéssica. Porque essa seria a minha próxima pergunta. E o entrevistado, quando ele vai para uma entrevista como essa, ele sabe exatamente o que vai ser perguntado. Ele imagina, ele fica pensando o que vão perguntar para mim, o que eu posso falar, o que eu posso responder, o que eu posso usar de defesa. E não tem problema nenhum fazer isso, né? Eu e o Renato, a gente costuma dizer que eu posso, antes da entrevista, entregar o roteiro completo para a pessoa, que a pessoa
não vai conseguir mentir. Algum sinal, quer seja verbal, corporal, alguma microexpressão, ela vai mostrar, porque é muito difícil mentir. E você, se for um entrevistador treinado, capacitado, algum desses sinais você vai pegar e vai conseguir trabalhar ele até chegar na verdade, né, Lê? Sim. E quando você tem técnica para isso, e o nosso trabalho, ele gera um impacto, porque eram cenas fortes, eram situações como a gente mencionou, né? Ele queria comer a pizza, ele não premeditou que essas situações iam acontecer, mas a gente precisava restabelecer tanto o Félix novamente na sociedade, como também amparar a Jéssica pela situação a qual ocorreu, e principalmente ambientar ela novamente à empresa, né? Porque apesar dela ter ali um carinho pela organização, ele era o gestor dela. E aí é quando cai a ficha dela que, de fato, o que tinha acontecido foi um assédio sexual. Até porque ele era o gestor dela. E ele invadiu a privacidade dela. E aí, quando a gente fala dessa questão do cigarro, que era já algo que ele estava meio que planejado a falar para tentar desvirtuar a questão de ter colocado alguma coisa na bebida dela, a gente perguntou para ele se ele colocou alguma coisa diretamente. Ah, Mário, mas você não podia perguntar de forma pelos cantos, pelas beiradas? Não, tem perguntas que você tem que perguntar de forma direta para você ver se a resposta dele também é uma resposta assertiva, uma resposta com sinais de verdade ou de dissimulação. E ele foi muito direto nessa resposta, inclusive ele falou, olha, eu não só quero fazer, mas como eu quero que ela faça esse exame para a gente ver se teve alguém que de repente colocou na minha bebida, na bebida dela, mas eu não coloquei nada na bebida dela. O único ponto que eu acho que pode ser algo que chame a atenção é como e aonde ela conseguiu esse cigarro que ela foi comprar para fumar. Só que a Jéssica não falou disso, né? Sim. Mas apesar da situação do cigarro, houve o fato dele ter avançado o sinal, né, Mário? E aí, de fato, comprometeu toda a situação, porque ele poderia ter ajudado a Jéssica, levado a Jéssica para casa, mas não precisava ele ter dado banho na Jéssica, ter tirado a roupa da Jéssica, depois vestir a Jéssica. Então ele extrapolou o que de fato ele deveria ter feito ali para ajudá-la. E né? a gente perguntou para ele, você tocou em alguma região íntima dela? Você passou a mão nela? Nesse momento ele não era assertivo. Ele falava, eu acho que eu posso ter tocado, eu acho que eu posso ter esbarrado, ter esbarrado. Né? Ou seja, eu acho que eu posso ter tocado, eu acho que posso, ou seja, não é uma resposta definitiva e assertiva, demonstra realmente uma tentativa de fato, de querer falar a verdade, mas também não quero falar muito. Então, se eu falar que eu não toquei, como que eu não vou tocar? Se eu dei o banho nela, se eu tirei toda a roupa dela, depois eu coloquei a roupa nela, né, Lê? Ah, e é importante lembrar, tinha esquecido já, na entrevista com a Jéssica, ela traz, né, o celular e mostra as mensagens que ela Verdade. troca com ele logo após a situação, porque ele sai da casa dela e manda uma mensagem perguntando se ela ainda estava viva. E aí ela só responde no final do dia com repulsa, dizendo que sim, né? E aí ele fala, né, poxa, eu acho que eu exagerei um pouco. Então, ele assume que, de fato, ele passou dos limites. Não só passou dos limites, como ele fala na nossa entrevista, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter deixado ela ou na porta do prédio, ou até mesmo chamado um táxi para levar ela para casa dela. Porque ele falou, eu na boa intenção de ajudar, porque eu sempre fui um homem que foi criado no meio de mulheres, com a minha mãe, com a minha irmã, eu passei do ponto e ajudei ela de uma forma que eu não deveria. Então, o meu erro foi ter ido para a casa dela, o meu erro foi ter dado banho e não aceitado os momentos que ela pediu, sai daqui, não quero, me deixa sozinha, vai embora, né, Lê? Pois é. E aí traz todo esse cenário realmente aí até constrangedor, né, para a própria Jéssica, de como lidar e até mesmo se relacionar novamente com ele. Né? Quando ela pede, olha, eu quero ficar em home office até a empresa resolver realmente qual é a decisão que ela vai tomar. E ele sabia a decisão que a empresa ia tomar, ele imaginava, porque ele sabia que não poderia ter feito isso, ter pisado nesse cenário e que sabia que ia ter impactos, como de fato teve impactos para ele, porque a empresa também entendia, e a gente passou isso para a organização, que o day after do dia a dia ia ser muito difícil entre Jéssica e Félix. Por quê? Porque de fato teve uma situação de assédio sexual e eles não iam conseguir conviver, principalmente a Jéssica, né, Léa?
principalmente a área a qual eles representavam, né, Mário? Eles eram ali os guardiões do código de conduta da empresa. Como que eles poderiam ser o exemplo realmente para os demais colaboradores? Como que seria gerir realmente outras possíveis situações, até mesmo próximas a uma situação como essa? E esse, como eu disse, foi um caso muito marcante para a gente, porque foi um caso que meio que foi uma avalanche, né? Ela começou pequeno, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, com uma série de atitudes machistas, né, porque aconteceu lá no primeiro evento. Nesse outro evento também foi uma atitude machista, porque ele demonstrou força, ele demonstrou poder em não querer sair do quarto dela e não querer sair do apartamento dela, né, Lê? E aí eu quero ressaltar aqui a importância de uma cultura organizacional que de fato preza pelo teu código de conduta e pelas premissas daquilo que é correto. Né? Porque a empresa também estava numa situação de uma faca ali de dois gumes, né? Poxa, mas eu tenho que tratar isso porque saiu fora da empresa, mas ao mesmo tempo a pessoa estava ali com a identificação da empresa, até que ponto eu posso ou não intervir numa situação como essa. E a empresa teve muito cuidado e muita presteza realmente com todas as pessoas envolvidas. E a resposta para quem ficou foi muito positiva, né? Isso reforçou que não é só o que está escrito no código de ética, mas de fato a empresa cumpre esse compromisso e está muito alinhado com o DNA da empresa, né? De preservar as pessoas envolvidas e o quanto que o canal de fato foi efetivo. E mais do que isso, né? A empresa, como você disse, deu uma mensagem muito forte para os envolvidos nessa situação. A gente não aceita. Quando acontece uma situação como essa, a gente vai tratar, vai lidar de maneira imparcial. Precisando de ajuda, a gente vai chamar alguém para tratar isso e vai tomar a melhor decisão dentro do que a gente tem como valor, como princípio. E mais um caso encerrado, né, Lê? É isso aí. Assistam os próximos. Pessoal, quem acompanhou, quem está acompanhando, muito obrigado por assistir a gente. Nós estamos no YouTube, no Spotify. O próximo episódio vai ser sensacional também, porque a gente vai falar de manipulação de resultados. Então, eu e Renato Santos vamos contar uma história de manipulação de resultados numa grande tecelagem aqui do Brasil e vai ser sensacional. Então, muito obrigado e até mais.